Olá, bom dia! Nessa quarta-feira linda de sol, porém um friozinho ainda, né, gente? Olha só, nós estamos no segundo dia da nossa jornada de lives com os artistas. E nós estamos hoje com um convidado muito especial, que é o Ricardo Mack. Ele foi aquele ator famoso da novela Explode Coração, O Cigano, e ele depois disso emaranhou por uma vida aí extrema de solidariedade, de sustentabilidade. Então, ele vai conversar conosco, com o nosso voluntário e coordenador Ataíde Anacleto. Essa live é em prol da campanha Inverno Solidário do Governo do Estado de São Paulo. Então, enquanto acontece a live, você ainda pode colaborar, concorrer a uma moto, porque toda doação múltipla de R$30 concorre a uma moto. Então, você participa, aprende, concorre e ainda tem uma manhã aí cheia de tantas informações. Pessoal, para vocês conhecerem melhor o nosso programa de voluntariado, eu vou pedir para o nosso produtor colocar o nosso vídeo institucional. Logo depois eu me despeço e o Ataíde começa com esse diálogo muito gostoso nessa manhã de quarta-feira. Pode colocar, pessoal. 2020 está sendo diferente. Trocamos abraços por conversas virtuais, jantares por novas experiências e escritórios por nossas casas. Passamos a dar mais valor ao coletivo, mas para muita gente, ajudar o próximo já era rotina. Quem se dedica ao trabalho voluntariado sabe que sempre há algo a mais a ser feito. Ser voluntário é assumir e honrar um compromisso de empatia com o próximo. Dividir alegrias, compartilhar experiências e escrever novas histórias. Além de levar serviços essenciais de saneamento para a população, a Sabesp também conta com um time de voluntários que promove ações transformadoras nas comunidades. Desde 2009, o programa reúne pessoas de todas as áreas da empresa, funcionários, parceiros e outras entidades. E mesmo durante a pandemia, nosso time está nas ruas. Nossos heróis seguem trabalhando para que alimentos e itens de higiene cheguem às mãos de quem mais precisa. A Sabesp vem nos ajudando todo esse tempo, está do nosso lado todo esse tempo, nos ajudando a manter a higienização desse lar. Vestir a camisa dessa empresa de maneira espontânea e voluntária e ainda ajudar as pessoas é um sentimento indescritível. E é isso que eu sinto na presença de cada voluntário que organiza uma ação. É muito gratificante, de verdade, emocionante, como o nosso trabalho faz a diferença na vida daquelas famílias que são atendidas. Sabesp, na rua, por você. Olha aí, pessoal, que emocionante, né? Eu vou me despedindo por aqui, já vou agradecendo à TV Pública, ao nosso Facebook da Sabesp, ao nosso querido convidado Ricardo Mack e ao nosso voluntário. Bom dia, aproveitem. Ataíde, vem com a gente. Olá, obrigado, Érica. Bom dia para você também, nossa coordenadora do voluntariado da Sabesp. Agradecemos a todos que estão nos assistindo nesta manhã, pelas redes sociais, Facebook Orgulho de Ser Sabesp, YouTube, pela TV Pública e as outras mídias. Para nós é um grande orgulho, um prazer enorme receber vocês. Estamos iniciando mais uma live com esse propósito bacana, que é a campanha O Inverno Solidário do Governo do Estado, também do Fundo Social de São Paulo. Essas lives, nós temos aí uma semana em prol dessa câmera. Nesta manhã, nós temos o grande prazer de receber, de estar com ele aqui, como a Érica já anunciou, esse grande ator Ricardo Mack, a quem nós agradecemos em nome da Sabesp e de todo o nosso grupo de voluntariado por estar conosco. Ele que é ator, empreendedor,
diretor artístico da TV 8 em São Paulo, produtor executivo desde 1996. Em 2000, iniciou seu trabalho como documentarista na área ambiental, ele também que atua bastante na área da responsabilidade social, vai também conversar conosco sobre o voluntariado, porque ele tem também aí essa veia, né, esse segmento do voluntariado. Em 2007, ele foi padrinho da primeira edição do Cine Ambiental no Festival de Conema de Gramado. Vamos receber aí com nossa alegria, com todo o nosso carinho. Ricardo Mack, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia, nossos internautas, nossos parceiros dessa live do voluntariado nesse mês de agosto. Bom dia, Ataíde, obrigado pela apresentação aí. Eu não sou um grande ator, eu sou um ator grande, cara. Eu tenho 1,90 m, 100 quilos. Uma brincadeira, só para começar o dia com bom humor. Mas obrigado pelo convite, obrigado, Érica, obrigado, Sabesp, pelo convite. É uma honra participar de um projeto tão denso de voluntariado e eu ser convidado para uma live que consigamos arrecadar bastante coisa para que a gente tenha mais êxito ainda nesse conceito que é tão importante a gente estimular, né? Então, é um prazer estar aqui e uma honra estar aqui participando. Fica aí meu abraço para todo mundo já. Legal, Ricardo. Muito obrigado. Para a gente uma honra mesmo, né? Você aceitar estar conosco essa manhã. E vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo aí. Tem bastante gente acompanhando. Durante a semana todo burburinho aí na Sabesp. O pessoal já, né, na expectativa dessa live, de ver você aqui ao vivo conosco. E para iniciar, vamos falar um pouco do Ricardo como ator, né? Fala para a gente da sua carreira como ator, como você começou o seu trabalho como ator, como tem sido isso para você? Vamos lá, por favor. Olha, eu iniciei, eu tive uma sequência que foi uma ascensão que me deu bastante estrutura, porque eu comecei muito cedo, eu comecei casualmente, sem ter procurado essa ligação com qualquer tipo me tornar uma figura pública, né? Então eu comecei com um convite. Eu estava treinando num parque e comecei treinando, correndo. Eu sempre fui atleta. Eu estava correndo e fazendo ginástica num parque na cidade de Porto Alegre e recebi um convite para fazer um comercial, uma publicidade. Eu já havia recebido outros convites e nunca tinha me interessado. Só queria aquela coisa de adolescente, né? Só queria saber de futebol e andar de skate. E eu sou urbano, né? Eu sou nascido na cidade de Porto Alegre tinha essa ligação muito, né, com o asfalto, que eu acho bastante interessante e bastante poético, né? Porque eu tive uma relação muito forte com o skate. Eu comecei a andar com 8 anos e passou a ser... E até hoje, aos 50 anos, eu tenho 9 skates, continuo andando. Por isso que eu falo dessa forma poética do asfalto, né, de ser um cidadão urbano, nascer já numa superfície impermeável, né? Mas isso é bem interessante. Mas eu comecei a fazer publicidade e deu muito certo a minha carreira. Eu fiz esse primeiro comercial de uma grande loja lá em Porto Alegre, com uma época que o Rio Grande do Sul era um grande celeiro de publicidade. Então, não só pelo material humano, mas também por ter desenvolvido. Eu acho que tinha uma conexão muito boa pela fronteira, né? De nós ali sermos a fronteira com o Uruguai e com a Argentina, e tinham as fábricas grandes, as grandes malharias. Então, nós tínhamos lá em Porto Alegre o maior polo da América Latina de catálogos de malhas, enfim. Então, era uma época, nos anos 80 ainda, muito rica para publicidade, e eu tive a sorte de começar nessa época, né, e me nutrir nessa fonte que proporcionou um encaminhamento, né? Então, eu fui indo gradativamente
e dei sorte já de fazer um grande comercial no meu primeiro, e aí eu passei a ser convidado para fazer, dentro da publicidade, produtos bem interessantes. E essa escola foi muito boa para mim, né? O que eu me tornei hoje, depois de 35 anos de ter me nutrido nesta fonte, a gente consegue imaginar, né? Porque, por sorte, eu comecei a trabalhar com profissionais muito bons, muito sérios e muito qualificados, premiados, e daí deu a certeza de que o meu caminho estava florescendo, estava dando frutos, né? Então, como eu fui colhendo frutos, eu consegui me sustentar. Desde os 15 anos eu me tornei independente, e isso estimulou muito. Então, foi muito importante. E aí, do mercado da publicidade, eu comecei a trabalhar com audiovisual de uma forma bastante intensa, e eu não tinha como não vir para o maior centro, um dos maiores do mundo, de moda, que era a cidade de São Paulo, na época, nos anos... final dos anos 80, começo dos anos 90. São Paulo era um celeiro, inclusive do mercado internacional também. E eu comecei a trabalhar muito aqui. E a coisa deu muito certo. Mesmo lá no Rio Grande do Sul, ainda em Porto Alegre, eu já havia estudado teatro para melhorar minha performance nos comerciais, sem a menor pretensão de me tornar ator. Simplesmente para melhorar como estava dando certo. E eu tinha já uma profissão, inclusive já sindicalizado como artista. Lá atrás, ainda moleque, menor de idade, eu já era um profissional na carteira de trabalho. Então eu ganhei uma consciência profissional e uma responsabilidade e, consequentemente, uma seriedade, né? Então isso me proporcionou diversas opções, um guarda-chuva de opções, né? E a primeira delas foi fazer um teste para um musical aqui em São Paulo, chamado Blue Jeans, de muito sucesso. Então, como eu tinha na minha ficha, no meu currículo, vários cursos, inclusive curso de teatro, quando a agência L'Equipe, que eu trabalhava aqui em São Paulo, que era a maior da América Latina na época, da Lica, que era uma profissional muito séria nessa área e muito respeitada, inclusive no mercado internacional, eu tinha na minha ficha ali curso de teatro. E aí veio um anúncio no jornal que um diretor chamado Wolf Maia tinha colocado que estava precisando contratar aqui para São Paulo, contratar 2 atores. E aí foi um monte, imagina, era o espetáculo de maior sucesso no Brasil. Blue Jeans era Maurício Matar, Alexandre Frota, Fábio Assunção, Humberto Martins, Nelson Freitas. Era um time muito legal de artistas que estavam fazendo um espetáculo que havia ganhado um prêmio Molière de melhor montagem. E eu fiz esse teste com 200 pessoas. E o Wolf e a equipe toda contratou 2 pessoas desses 200. Eu e um cara chamado Marcos Pasquim. A gente era moleque, estávamos começando a vida e começamos a fazer teatro profissional com essa galera toda aí. E aí, dali depois do Blue Jeans, eu fiz 2 anos e meio, uma temporada longuíssima, a gente fez o Brasil inteiro. Foi muito sucesso essa peça. E depois eu fui indicado para fazer um teste de um outro musical que estava sendo montado pelo Jorge Fernando, pelo Altair Lima, que era quem havia comprado os direitos lá atrás, em 1969, feito o primeiro Hair no Brasil, com Armando Bogos, Nuno Leal Maia, Sônia Braga, que fez um grande sucesso. O Altair Lima, junto da Maria Célia, 2 grandes produtores executivos de musicais no Brasil, que trouxeram o Hair para o Brasil, que foi uma grande revolução também comportamental, né? E o Jorge Fernando havia sido contratado para fazer uma grande produção aqui em São Paulo, que era o Hair original, né? E aí eu fiz mais um teste e
e fui contratado. E aí eu já estava completamente apaixonado pelo teatro, fascinado, e sempre continuei trabalhando como modelo, porque o teatro me dava pouca grana, eu era um ator em começo de carreira, um moleque, e como modelo eu conseguia me sustentar, eu ganhava super bem, conseguia viver bem como modelo. E aí eu fiquei fazendo teatro até, enquanto tinha peça para eu estar em cartaz, eu fiquei postergando a minha ida à Europa. Eu havia recebido o convite para ir para uma agência grande e muito importante, a número 1 do mundo em Milão, que era a Italy Models, que na época tinha os maiores profissionais do mercado e tal. Então, para a gente era um sonho e uma grande realização. E eu não queria saber, eu estava completamente apaixonado pelo teatro, por aquela vida que eu tinha. Trabalhava muito, porque eu trabalhava como modelo, e a vida de modelo nos anos 90 era muito dura e muito boa. Né? Muito dura porque a gente passava o dia inteiro de ônibus fazendo testes. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, a gente tinha que se deslocar, né? Mas foi uma escola maravilhosa. E eu trabalhava durante a semana inteira como modelo, fazendo testes e fazendo comerciais e desfiles e campanhas publicitárias. Por sorte, a minha carreira de modelo foi muito bem sucedida, eu conseguia viver única e exclusivamente disso. E tinha o teatro. Nessa época, o teatro era quinta, sexta, sábado e domingo. Era uma maravilha, né? Porque o teatro veio minguando de uns anos para cá, passou a ser só sexta, sábado e domingo, depois ficou só sábado e domingo. Né? E hoje, infelizmente, devido à pandemia, não há teatro, mas vai voltar. Mas enfim, e aí fui para a Europa, depois de fazer minha segunda peça, eu já estava há 5 anos completamente envolvido com teatro. E aí, quando parou o teatro, que acabou o Ré, a última temporada, eu fui para a Europa. E aí eu fiquei morando em Milão, viajando pela Europa toda, curti muito. E aí, no ano de 95, eu de férias no Brasil, porque em Milão a temporada começa em janeiro, né? A temporada para o homem. Você tem que estar completamente em forma, extremamente elegante, pronto, ponta de casco, que é aquela expressão, né, que se usa no esporte, quando você está afiado, né, e afinado com tudo, na sua maior forma, para performar com a mais alta performance possível, né, sua, dentro da sua capacidade. O modelo tem que estar assim, no dia 2 de janeiro, o modelo em Milão, o homem tem que estar pronto. E aí faz uma temporada, e aí fica até começo de fevereiro, termina. E aí é a hora de fazer uma garimpagem, que a gente chamava, que é buscar projetos menos glamourosos, mas que dão uma grana, que são catálogos pela Europa. Aí você vai para a Suíça, vai para a Alemanha, e fica fazendo catálogos, colhendo os frutos da temporada, que é a grande mídia para o modelo, é a temporada de janeiro, né, em Milão. E aí, se o modelo consegue algum destaque ali, ele vai colher no mês de fevereiro esses frutos, porque aí depois começa a temporada feminina e para. Então, tem as datas, né, tem as safras, né, e as entre-safras importantes. E no término da entre-safra, que era o começo de março, eu vim para o Brasil de férias e fui para o Rio de Janeiro, lógico. Tinha feito uma excelente temporada em Milão no ano de 95, depois de ter ralado pra caramba, de ter ficado sem grana, de ter que colher uva para poder comer. Teve uma época que eu fiquei duro, eu não queria pedir dinheiro para minha mãe. Na minha cabeça era muita derrota, né? Ter que pedir, eu já era vencedor pra caramba. E deu uma invertida ali no mercado. Na verdade, a agência cobrou a passagem que ela tinha investido para mim e o flat que eles tinham pago no primeiro mês
eles foram me cobrando e teve bem no começo, assim, eles descontaram. Quando entrou uma grana que eu achei que eu estava bem, a agência descontou tudo que ela havia antecipado e me dado como advanced. E eu, ao invés de falar, eu estou sem grana, eu preciso que vocês parcelem isso e tal, eu matei no peito assim e fiquei completamente sem dinheiro. E aí eu fui colher uva na Suíça. E aí foi uma grande experiência. Foi muito legal isso. Então eu tinha passado já por tudo isso. E aí quando eu tive essa ascensão, depois de ralar 3 anos na Europa, e inclusive ter passado fome, ter trabalhado carregando 60 quilos, eu sempre fui forte pra caramba, me colocaram de portô na colheita da uva, né? O que foi muito bom, porque o portô ele ganha muito mais do que o que fica colhendo a uva, né? Então o portô tem que ser um cara forte, porque tem que carregar na montanha, na neve, na montanha, Poxa. Extremamente íngreme, 60 quilos nas costas, né? Subir e descer. Então, enfim, foi muito legal essa experiência. E aí, quando eu estava bem, eu nem queria fazer esse desfile no Rio, que era a Semana de Moda do Rio de Janeiro. E aí a minha agência, a Elite, a minha agência do Rio de Janeiro, Sérgio Matos, um cara muito querido que eu adoro, insistiu muito para eu fazer e conseguiu tipo 5 desfiles por dia durante 6 dias. Então era uma grana que era imperdível, assim, né, para mim. E eu fiz essa Semana de Moda do Rio, e como eu havia feito campanhas muito legais de uma marca muito legal, italiana, muito famosa no mundo todo. Eu havia feito esse desfile que a gente chamava show, havia feito o show e fiz uma campanha também. Então eu cheguei no Brasil com esse glamour. Era o mesmo cara de sempre, porém só porque havia feito uma campanha muito boa na Europa, depois de ralar, de passar fome, aí eu tive esse reconhecimento lá em Milão, o que me deu um grande reconhecimento na moda, nessa Semana de Moda no Rio de Janeiro, e chamou a atenção da Rede Globo, que me chamou para fazer um teste. E aí foi quando eu explodi como uma figura pública com a novela Explode Coração, no ano de 95, na Rede Globo. Eu fui contratado para fazer um teste. Eu fui chamado para fazer um teste, e desse teste eu fui contratado para ser o protagonista da Rede Globo. E aí minha vida mudou, assim, mudou bastante. E eu continuei o mesmo. E aí comecei, mesmo numa época que eu não precisava fazer nada, eu tinha um excelente contrato com a Rede Globo, um contrato longo e muito bom, e eu comecei a investir recurso próprio em projetos. E ali eu comecei com a responsabilidade social, né, já lá em 96. E aí eu fui fazendo, fui vendo que aquilo era extremamente gratificante. E cá estou ainda fazendo a mesma e dedicando também o que eu posso para imprimir essa cultura de estimularmos a construção de conceitos novos, né? Então essa a ideia, né? Estimular uma cultura nova, né? E os anos que passaram, essa época agora que estava antecedendo a pandemia, parece que a pandemia chegou para dar uma potencializada, né, em bastante coisa, porque a gente já estava com a necessidade de uma economia colaborativa, de uma economia compartilhada, de uma economia criativa. O mundo estava precisando já. E agora, mais do que nunca, com a pandemia, a gente precisa, né? Então, toda essa escola, eu acho que agora todos nós que trabalhamos, voluntariado, que a gente está é um pós-doutorado agora, né? Que todos que já vêm de uma formação e já vêm estimulando bastante
essas ações de voluntariado. Eu acho que a gente está no mês de agosto, né, que é o mês do voluntariado, mas a gente não pode parar nunca. A gente tem que ter esse conceito na nossa essência, né, de estimular a cultura, de fazer com que nosso país e o mundo tenha cada vez mais estímulos para que venha essa consciência plena, né, para todos, né, que o primeiro, que ela se mantenha, né? Isso, que o primeiro, o segundo e o terceiro setor sempre trabalhe em prol desta consciência. Sim. Ricardo, deixa eu te interromper um pouquinho aqui. Claro. Vida de ator parece fácil, mas não é, né, Ricardo? Para chegar, né, a esse nível aí que você chegou, a gente conseguiu perceber aí que precisa, muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né, para se tornar, né, um ator de qualidade, versátil como você é, e nós vamos perceber a sua versatilidade. Agora nós vamos entrar aí no tema mais da nossa live, da sustentabilidade. Antes eu quero fazer uma provocação aqui para quem está nos assistindo. A conta do Banco do Brasil está aparecendo aí na tela para você fazer a sua doação. Se você ainda não fez, mesmo que já tenha feito e puder colaborar ainda mais, conta do Banco do Brasil aparecendo aí para você fazer um depósito. Lembrando que também tem um QR Code, se você quiser fazer por meio do QR Code, basta acionar e posicionar o seu celular, né, mostrando ele aí, pegando o QR Code, e a cada R$30 que você fizer de colaboração, você vai concorrer a esta moto. Você vai receber um número, depois a coordenação vai explicar direitinho para vocês como é que vai funcionar, mais 30, você tem uma chance, 60, 90, cada vez que você multiplicar, triplicar a sua doação por 30, a sua chance aumenta de concorrer a essa moto que foi doada por uma colaboradora aqui da Sabesp, da Unidade de Negócio aí Oeste, né, colaborando com a campanha. Então é isso, vamos colaborar, vamos contribuir, a sua doação vai chegar para quem está precisando. O inverno em São Paulo está castigando bastante, e vamos lá, vamos dar sequência aqui, entrar então no nosso tema da sustentabilidade. Ricardo, gostaria de que você contasse para nós como é que entrou na sua vida, como é que essa mudança, essa virada de chave do ator para começar a trazer essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, o trabalho, né, que você realiza. Eu sei que você começou lá atrás fazendo um trabalho já atrelando a questão do entretenimento com a educação ambiental, levando um trabalho para escolas. Você já fez muito trabalho em escolas, então fala para a gente um pouco como é que a sustentabilidade entrou na sua vida e quais os trabalhos que você tem realizado nessa linha, por favor. Bom, eu tive uma ligação quase que inconsciente, por osmose. A gente sabe que isso não existe, mas na época não havia explicação. Eu me tornei, já ainda muito novo, eu me tornei um grande ambientalista sem saber, né? Porque aos 17 anos eu passei a ter um conceito de alimentação. Na época não existia veganos, existia a macrobiótica, que eram os vegetarianos, né? Então, não, é muito interessante isso, as gerações, né? Hoje a gente tem o conceito vegan, né? Os veganos, e quando eu tinha 16 anos, 17 anos, só existia a macrobiótica, que era o vegetarianismo, né? E eu me tornei, apesar de vir de uma terra de um consumo, de uma grande produção de carne e um consumo muito grande de carne, eu parei, antes de completar 18 anos, eu parei de comer carne vermelha, né? E parei de comer açúcar e tal, porque eu tinha uma consciência já. Eu sabia que aquilo poderia vir a dar algum fruto. Não sou aqueles... Eu apenas não como, eu como peixe, como frango, não tenho nenhum preconceito contra a carne, mas no momento que eu parei de comer a carne vermelha, aos meus 18 anos, eu me tornei, eu falei aqui, né, esse grande ambientalista sem saber.
né? Porque naquela época a gente não sabia sobre tanto que sabemos hoje, né? Sobre o quanto a gente pode colaborar com pequenas ações, né? Então, naquela época não se falava nisso, não existia ainda o superaquecimento, a gente não sabia que uma monocultura ela acaba derrubando muitas árvores, acaba diminuindo a possibilidade do solo se regenerar e continuar extremamente fértil. Ela vai e a gente não sabia que o gado também, que cada cabeça de gado, que cada hambúrguer consome 1.000 litros de água. A gente não tinha esses números, né? A gente não sabia que dentro dos gases poluentes que provocam o superaquecimento, que o rebanho, o grande rebanho de gado, acaba produzindo uma quantidade muito grande de metano, e que o metano é extremamente contraproducente para a manutenção do oxigênio na Terra. Enfim, a gente não sabia disso, e eu já estava com um conceito, porque as coisas não são... O simples fato de eu ter buscado uma alimentação mais saudável, ele desenvolveu em mim, inconscientemente, um conceito de uma economia colaborativa lá nos anos 80 já, né? Então, isso veio vindo e veio sendo aperfeiçoado, e a sustentabilidade começou lá atrás inconscientemente em mim. E depois eu tive esses degraus, essa ascensão que foi indo e foi preparando a minha saúde emocional, e eu digo também espiritual, para eu ter, não digo uma missão, mas para eu ter a responsabilidade com a postura sustentável que eu adquiri, né? Quando eu pude, na primeira vez que eu pude investir recursos próprios em produzir projetos dentro da responsabilidade social, eu fiz. Então, é muito legal. Eu fiquei anos e anos e anos sem divulgar o que eu fazia. E hoje eu divulgo porque a gente precisa criar essa cultura e estimular as pessoas. Então, hoje, 20 anos, na verdade 24 anos, depois de eu ter iniciado o meu primeiro projeto na área de responsabilidade social, que foi uma revista eletrônica que estimulava a boa alimentação e a prática de esporte, que é fundamental, né? Esse foi o meu primeiro projeto. O meu primeiro grande projeto foi em 35 milímetros, uma grande produção, roteiro meu, direção do Luiz Trípoli, e foi um guia de saúde, que eu passava dicas de alimentação saudável e passava um programa de treinamento para todas as pessoas, não era só para atletas, como eu sempre fui. Era para todo tipo de pessoa, independentemente de biotipo, de qualquer coisa, né? Então, idade. E aí, no ano de 2000, isso foi em 96, o meu primeiro projeto, que eu investi recurso próprio. No ano de 2000, eu resolvi fazer uma série de educação ambiental. E comecei precoce, eu já era muito ligado à educação ambiental. Naquela época não se falava ainda, já sabíamos do superaquecimento, mas não havia ainda o painel intergovernamental, né? Ainda não tinha aquela grande publicidade, aquela grande mídia que o mundo veio a conhecer em 2006 com o Al Gore, quando ele lançou Uma Verdade Inconveniente. Naquela época eu já era, tanto que o Cine Ambiental, dentro do maior festival de cinema brasileiro, o Cine Ambiental teve a sua primeira edição no ano de 2007. E no ano de 2007 eu era, sem saber, o maior produtor brasileiro independente de cine ambiental, porque eu já tinha uma série muito grande, eu acho que eu tinha já 14 projetos de educação ambiental naquela época. E a gente estava
nos fóruns dentro do Festival de Cinema, a gente estava debatendo e fomentando e implementando o cine ambiental lá em 2007. Então eu virei o padrinho, porque eu cedi os meus vídeos para o Festival de Cinema de Gramado, para o cine ambiental. Tinha várias versões, né? Tinha o Festival de Cinema de Gramado, com suas categorias que sempre tiveram, né? Que é o festival de cinema mais tradicional. Esse ano, infelizmente, não sei se vai sair, mas já está eu acho que é a 48ª ou 49ª edição ininterrupta, né? O Festival de Cinema de Gramado é o mais antigo e é o famoso, único, né? Sim, é o mais famoso, o mais glamouroso e o único que nunca houvera sido interrompido. Jamais, ele sempre esteve em atividade. Era para estar rolando agora, infelizmente, devido à pandemia, o Festival de Cinema não está acontecendo. Mas lá em 2007, no primeiro ano do Cine Ambiental, eu já, sem saber, eu sempre vou aos festivais de cinema, eu sou, além de ser cinéfilo, eu sou um produtor, né, de verdade, sou um produtor executivo de audiovisual. A minha empresa tem 24 anos e eu produzo bastante coisa. E então, a minha relação com a educação ambiental vem do ano de 2000, quando eu comecei a fazer essa série com duas versões, uma versão infantil chamada Ecoaventura e uma versão, não digo adulta, porque ela serve para todos, chamada Dinâmica Sustentável. E esses projetos, para minha felicidade, estão registrados na Ancine nessa época. O meu registro na Agência Nacional de Cinema, a gente tem cada obra que um produtor Ancine, né, um produtor que está regularizado nesta Agência Nacional, uma agência reguladora, né, do audiovisual. Eu estou lá com os meus projetos cadastrados, com os registros todos e tal. Então, isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque mesmo sem achar que a gente deve fazer boas ações e divulgar, hoje eu acho que eu posso estimular, sim, mostrando que de verdade eu tenho uma história densa nessa área, né? Eu não sou um aventureiro, eu não comecei ontem. Eu comecei na área de responsabilidade social há 24 anos atrás, com os meus projetos que estão aí. Então, essa é uma grande felicidade minha, né? Não que eu goste de ostentar esses 24 anos de responsabilidade social, mas hoje, se eu puder usar isso para estimular as pessoas, eu vou usar. Sem dúvida, é importante isso, Ricardo. Parabéns por esse trabalho todo, né? E nós falamos isso, temos falado bastante, né? Principalmente a nossa coordenadora do voluntariado, da importância de nós mostrarmos e falarmos do trabalho que é realizado, das ações, dos projetos que nós realizamos, justamente para isso, para estimular outras pessoas, para provocar em outras pessoas praticarem, né? Esse trabalho todo do Ricardo rendeu para ele, em 2010, né, Ricardo, um reconhecimento muito bacana, que foi aí o troféu JK na categoria empreendedor. É isso, Ricardo? Foi isso mesmo? Empreendedor da década. Oi? Empreendedor da década, porque foi um... Exatamente, um investimento, né, que você fez aí, seu, né, nesse trabalho todo, social, ambiental, te rendeu esse prêmio justamente, né? Foi. Os títulos, eu não ligo para isso, né? Imagina, isso aí veio 10 anos depois de eu ter investido, veio por estar na moda, né? E isso não é importante, mas a gente pode surfar essa onda, né? Para estimular e para fazer com que a consciência seja multiplicada, né? A gente precisa desse trabalho, a gente precisa dessa multiplicação, né? O trabalho de voluntariado, o trabalho de conscientização, ele precisa muito de
primeiro, de todos os setores nessa parceria, né, de público-privado e o terceiro setor, né, a sociedade civil. Nós precisamos exercer nossa cidadania sempre e termos uma postura que ajude o planeta a tudo, né? Hoje, a sustentabilidade ela é muito necessária, com um conceito que ele foi pouco estimulado, né? Ele foi pouco lembrado. Por exemplo, o que é... A gente tem esse conceito que sustentabilidade é a natureza, é o uso consciente dos recursos naturais, mas também é a relação com a ecologia, que eu aprendi lá atrás. Eu sempre memorizei muito, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em uma aula de ciências, ainda no ensino, ainda no colégio, né, na época ainda, eu lembro que quando eu escutei a primeira coisa, a primeira vez, o que é ecologia, eu lembro que eu tenho isso e eu trago isso a minha vida inteira. A ecologia, eu lembro do livro, eu tenho memória fotográfica, né? Eu, como ator, eu memorizo as páginas, é a coisa mais engraçada. Eu memorizo a diagramação, as páginas do livro. E eu lembro a página do livro de ciências, eu acho que da 5ª série, talvez da 4ª série. Eu lembro a página aqui, a página direita, a parte de cima, o que é ecologia. Ecologia é um ramo da biologia que estuda as relações... Gente, eu não estou lendo nada, eu falo de cabeça. Ecologia é um ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si, deles com o meio ambiente e vice-versa. Ou seja, o estudo dos seres vivos com o meio ambiente e do meio ambiente com os seres vivos. Nós somos seres vivos, né? Então, agora, nessa fase de reconstrução do mundo, se Deus quiser, estaremos adentrando no pós-pandemia, né? Nessa reconstrução do estrago que foi em todos os setores essa pandemia. Que se a gente está adentrando agora numa reconstrução, né, que é muito importante, a gente tem que agora focar exatamente dentro da sustentabilidade, a gente tem que focar nos seres vivos. E aí está na hora de olhar para o semelhante, né, de olhar para o lado, porque o estrago foi muito grande, o estrago na economia causa muitos distúrbios sociais, muitos problemas sociais, de todos os níveis, psicossomáticos, enfim, tivemos índices de violência doméstica crescendo, e isso tudo também, nós, seres humanos, somos seres vivos, e nós estamos vivendo também. Então, não adianta só pensar que sustentabilidade é a Amazônia, que sim, temos que preservar. A Amazônia é extremamente importante, ela umidifica hoje o planeta. Sem a floresta amazônica e seus oceanos líquidos, né, no ar, umidificando o planeta, a situação aqui no planeta Terra seria muito difícil se não houvesse a chuva diária da Amazônia. A Amazônia é uma floresta, é um bioma fascinante. Eu sou fascinado pela Amazônia. Eu fui perto de 20 vezes para a Amazônia, precisamente 18 vezes que eu me lembro, para a floresta amazônica. Eu fiz expedições enormes na Amazônia, em áreas muito distantes, que poucas pessoas... Eu tenho uma relação muito forte com a Amazônia, né? Eu fiz um documentário que... Eu fui várias vezes para terminar esse documentário, fiz várias expedições, enfim. Eu sou apaixonado pela Amazônia, mas não é só isso, né? A gente não tem que pensar só... a gente tem que pensar também no semelhante, principalmente agora, nesse período. Então, é muito importante a gente ter esse conceito
de sustentabilidade, atrelado com esse conceito concomitante, e essa sinergia seja fomentada e estimulada para a gente conseguir conscientizar as pessoas que também faz parte da manutenção do planeta, a gente olhar para o lado, né? Olhar para o indivíduo, né? Por semelhante. Ricardo, eu vou pegar um gancho disso que você está falando para nós entrarmos no assunto do voluntariado, né? Para ver como é que a gente consegue atrelar o voluntariado à sustentabilidade, que a gente sabe que tem um tripé aí da sustentabilidade, você tocou em um que é o social, tem o ambiental, o social e o econômico, né? Mas você falou muito bem que a gente tem que ter um foco bastante atencioso, especialmente nesse momento, para a questão do indivíduo. Né? Nós estamos numa casa que respira muito essa coisa da sustentabilidade, né? O tema sustentabilidade. Nós tivemos a semana passada, salvo engano, um evento muito bacana da nossa diretoria de tecnologia, né, e meio ambiente, e que trouxe para nós, né, e às vezes nós estando aqui na casa, a gente acaba não conhecendo todos os projetos que a empresa tem. Nós temos trabalhos na área de eficiência energética, né, a questão do uso racional, apesar de nós trabalharmos, ser o nosso produto vender água, mas a gente trabalha muito, tem um trabalho muito forte com a questão do uso, né, o uso adequado, o uso racional da água, o uso do gás, né, do gás para veículos, para usar em veículos, né, produto lá do nosso tratamento de esgoto, os 3 R's, que é praticado nos escritórios, um programa do óleo, o PROL, né, que busca evitar que o óleo seja derramado nas pias e vá para as nossas redes, que causa aí muitos problemas, né, o uso do lodo, né, que pode ser usado, tem pesquisas aí para ser usado de várias formas, talvez na produção, aí, na mistura com um produto que vai virar o asfalto, talvez uma telha, um tijolo, enfim, na empresa tem um trabalho muito forte, né, a parte do reflorestamento, cuidado com as áreas de mananciais, então a gente respira isso o tempo todo na Sabesp, essa questão da sustentabilidade, da questão ambiental, inclusive o voluntariado, aí nós temos uma colega que tem um projeto que é o Ecopatas, que tira as tampinhas plásticas, né? Tira isso do meio ambiente, eu não vou saber agora falar o nome para você, ou a quantidade para você, mas já tirou uma quantidade enorme de tampinhas, que estariam aí provavelmente pelas ruas, ou aumentando o volume dos lixões, transformando isso em dinheiro, isso vai, né, lá para o pessoal da reciclagem, que transforma essa tampinha novamente, né, num material que vai voltar a transformar outros materiais, beneficia animais, né, faz a castração de animais que estão abandonados, animais que estão aí sendo maltratados. Esse projeto do Ecopatas bastante bacana aí, que faz parte do nosso time de voluntariado. Ricardo, nós estamos recebendo aqui muitos elogios aí, te dando parabéns, tá? Tem uma pergunta da Edna Márcia: como fazer para participar e acompanhar os seus projetos de sustentabilidade e carreira? Muitos elogios aqui para você. E aí, você aproveitar e responder como que faz para participar e acompanhar, né, os seus projetos, a sua carreira, e aí pedir para você relacionar o voluntariado. Como que você percebe que o voluntariado ele pode se engajar, ele pode contribuir para essa questão da sustentabilidade, especialmente aí na questão social e ambiental? Bom, para acompanhar, é muito fácil falar, né? Tem muita gente que se especializa em falar, em se comunicar, mas eu gosto e faço questão de estimular, mostrando uma proatividade, mostrando coisas concretas, coisas feitas, né? Então, é muito bom a gente estimular a postura consciente em todos os aspectos, quando a gente fala, mas é muito bom a gente ter atitude, né? Ter proatividade. E eu gosto de comprovar, talvez por ser ariano, eu seja um pouco... Eu sempre controlei esse meu lado artista. Ah, você é ariano também?
esse lado artista, né? O Ariano, ele é exibido, né? E eu sempre controlei muito. Quando eu era novo, eu não conseguia controlar. Eu era muito exibido quando eu era novinho, assim, adolescente, no colégio ainda. Eu fazia questão de mostrar que eu sabia as questões em matemática, então, às vezes eu ia muito para a coordenação. Hoje eu me controlo muito, mas como a gente precisa ter proatividade para mudar o mundo, não adianta a gente ficar só falando e não ter a postura e não ter essa consciência plena dentro da gente, na nossa essência. A gente tem que ter proatividade, a gente tem que fazer, se mexer, ir lá e fazer. Tem que ir lá e juntar o plástico, ir lá e não deixar o lixo, ir lá e procurar, dentro da sua possibilidade, utilizar formas alternativas, preservar o manancial de água. Nós temos aqui, no estado de São Paulo, nós temos um grande pedaço do aquífero Guarani, que vem a ser o maior reservatório de água potável do planeta Terra. Aqui no Vale do Paraíba passa o aquífero Guarani. Ele falando-se de água, o aquífero Guarani é a fonte mais importante. E por sorte, ele atravessa, ele começa no rio, ele vem pelo Brasil através do rio, na fronteira, ele passa por baixo na fronteira com o Rio Grande do Sul. É o rio Uruguai. O aquífero Guarani, ele começa ali, passa por baixo da fronteira do Brasil com a Argentina e vem correndo, corre aqui, passa pelo Vale do Paraíba, emenda e termina na Amazônia Legal e continua na Venezuela. Ele ocupa 9 estados brasileiros e é o maior oceano de água potável do planeta Terra, e a gente precisa preservar. O Brasil tem o maior pedaço do aquífero Guarani, e aqui no estado de São Paulo a gente tem um pedaço muito grande do aquífero Guarani e a gente precisa preservar. Então, cada vez que a gente tem um óleo que a gente não deve nunca, se você abrir uma lata seja de atum, de sardinha, seja de alguma coisa que tenha óleo, a gente não pode jogar direto na rede pública, porque esse óleo ele contamina muito. Bom, enfim, então são pequenas ações. O plástico, a gente deve sempre reciclar tudo que a gente puder reciclar, né? O tempo de decomposição desses materiais que a sociedade acabou imprimindo com um consumo desordenado, esse grande volume, ele prejudica demais se ele não for utilizado e reciclado e descartado de uma forma correta. Ele vai prejudicar muito. E a população mundial, nós somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, se a gente não tiver a consciência, se a gente não estimular essa consciência, a gente mesmo vai sofrer. Então, começa com a gente, nós seres vivos. Falando da onde, respondendo à pergunta da nossa querida, agradecemos o seu tempo dedicado aqui à nossa causa e agradecendo as contribuições. Eu quero, vou deixar aqui o meu site. Eu tenho um site que é Ricardo Macchi. O meu Macchi é italiano, então ele é MACCHI. O meu site é ricardomacchi.com. É bem simples. ricardomacchi.com. Ali no meu site eu tenho a minha vida. Eu tenho todos os meus projetos de educação ambiental. Procura ali, vai no projetos e quem quiser ver alguma coisa sobre educação ambiental, eu tenho todos os temas de educação ambiental. Eu tenho sobre a água, sobre o ar, sobre o mangue, sobre parques ecológicos, sobre áreas de proteção ambiental, sobre tráfico de animais silvestres, sobre biopirataria, sobre Recife artificial marinho, sobre Amazônia.
Eu tenho uma infinidade de... Olha, tá aí, ó. Olha aí, ó. É só clicar no projetos, tem que ir ali no... Eu acho que aí tá na biografia, né? É só ir nos projetos e buscar o Dinâmica Sustentável. Né? Aí tem vários projetos, inclusive dentro do que eu faço hoje, até dos quadros que eu tenho para falar de mim, eu falo sobre educação ambiental, sobre a cultura de preservação, sobre o estímulo a uma proatividade que seja construtiva para o planeta. Ali no Dinâmica Sustentável, aí a gente tem projetos que eu fiz dentro da área de responsabilidade social para deficientes, eu fiz projetos... O Brasil tem um número muito grande de deficientes e a gente tem que ter essa... Chama Somos Todos Iguais, esse meu projeto. Eu tenho um projeto chamado Grão, que são 56 ações sociais que foram desenvolvidas num trabalho muito sério de voluntariado dentro de comunidades carentes, através de pesquisas. Cada comunidade ela tem as suas peculiaridades, ela se desenvolveu por um motivo, né? E ela teve a sua composição, a sua densidade ali demográfica com um estilo. Então tem que ser feito um trabalho sempre muito específico de pesquisa para ver como que a gente vai trabalhar a conscientização daquelas pessoas ali, como que a gente vai estimular as ações que vão se transformar em políticas sociais. Né? Quando a gente fala política, nós brasileiros temos um pouco de trauma, mas a gente não tem que ter trauma, a gente tem que ter trauma da palavra politicagem e não da palavra política, porque a política social é tudo isso que nós estamos comentando aqui. Né? A política social é o berçário, é o fomento das ações sociais que levam à consciência, que levam à evolução do índice de desenvolvimento humano, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Se nós tivermos esse estímulo como uma escola, se a gente estiver sempre trabalhando constantemente a conscientização e criando essa cultura de conscientização, a gente vai estar estimulando, fomentando e mudando o mundo. A revolução começa dentro da gente, com a nossa postura, com a nossa proatividade. Fazer, vai lá e faz. Na sua casa, não jogue o óleo no sistema. Separe o lixo, né? Separe aquilo que pode ser reciclado. Né? Nunca joga, nunca descarte de forma indevida o que você está consumindo. Vamos criar e estimular essa economia criativa que é o fruto dessa economia colaborativa, que é a mãe da economia compartilhada. Né? Então, a consciência ela é um conceito, cada vez mais. Por que a gente vai usar a tecnologia somente no nosso smartphone, somente na nossa roupa, somente na nossa vida? A gente tem que usar a evolução das coisas para que a gente conscientize e mude o mundo. Né? Isso não é mais ser romântico, querer mudar o mundo. Ter o espírito revolucionário não é mais transgressão. É realidade, é fato. A gente precisa, é necessário. Não tem mais volta. O buraco de ozônio, ele vai demorar séculos para ser regenerado. A falta de oxigênio, a quantidade de partículas sólidas na nossa atmosfera, o superaquecimento. Agora, a Groenlândia está tendo um degelo jamais visto. Tivemos anteontem o maior descolamento de uma calota polar na Groenlândia. Isso vai acelerando demais o superaquecimento. Isso é muito
as consequências disso, sem ter essa visão catastrófica, mas as consequências para o meio ambiente, elas são irreversíveis. Então, o que a gente puder fazer, a gente deve fazer para deixar para as novas gerações um mundo, pelo menos, com o básico, né? Então, as questões são tão graves que o oxigênio no planeta diminuiu demais. E essa recuperação, com a quantidade de plástico que nós temos nos oceanos, a quantidade de algas, o oxigênio não vem das árvores, né? Ele vem das algas. O oxigênio vem do oceano, é o grande oxigênio que respiramos. E tudo, a poluição dos mares, a quantidade de plástico, as ilhas de plástico que nós temos, isso tudo é o homem que fez, somos nós os responsáveis. Então, está na hora de ter uma proatividade. Sim, todos nós precisamos exercer, nossa cidadania faz parte da nossa lembrar, vida. Né, Ricardo? A consciência, sim. Então, cada vez mais a gente precisa crescer como uma nação. Nós, brasileiros, precisamos desse índice de desenvolvimento humano. A gente precisa. E a gente precisa estimular essa conscientização. Então, sim, já foi-se o tempo que eu não quero ser enaltecido por isso, eu faço somente o básico. Aliás, eu deveria fazer muito mais, quando eu estou sem tempo e sem recursos, mas eu vou melhorar. A pandemia vai, a vacina vai chegar, o Brasil vai voltar e eu vou fazer muito mais, eu prometo para vocês, assim que eu tiver recurso. Hoje está muito difícil, mas a gente tem que continuar. Tem que continuar, e vamos continuar. Ricardo, e assim, né, lembrar, e você lembra bem aí, que a nossa ação, né, no micro é aquela coisa do agir, né, local, pensar global e agir local, porque as nossas Sim. ações individuais, elas fazem diferença para o todo, né? Todas essas ações que você comentou, que você trouxe para nós, que nós podemos realizar, isso acaba contribuindo para o todo, né, que vai trazer um benefício para toda a coletividade, para o planeta, para a questão do ar, para a questão da água. Então, muito importante a gente lembrar disso. Ricardo, muitos elogios aqui, parabéns para você. Nós já estamos aí passando Obrigado. Um pouquinho do tempo da nossa live, mas eu conversei com o diretor aqui, ele falou para eu ficar tranquilo. O papo está super gostoso, né? Você é uma pessoa muito inteligente, com trabalhos muito interessantes. Eu já quero fazer aqui um convite, e tem muita gente ouvindo aqui. Nós temos na Sabesp a semana, o mês do meio ambiente. Vamos ver se você consegue ajeitar sua agenda aí para dentro dessa semana do meio ambiente, você estar conosco no próximo ano. Eu tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande para nós. Nós vamos aprender ainda mais com você, com tudo isso que você realiza, que está de parabéns. Nós vamos encaminhar aqui para o nosso final, lembrar mais uma vez das pessoas que nós estamos realizando mais essa live organizada pelo Grupo de Voluntariados da Sabesp, em prol da campanha Inverno Solidário do Governo do Estado de São Paulo, do Fundo Social de São Paulo, que tem beneficiado centenas, milhares de pessoas, né, com cobertores, pessoas em situação de rua, centenas de milhares, né, filantrópicos, pessoas nas comunidades diversas de São Paulo, milhares. Exatamente, São Paulo, litoral, interior do Banco do Brasil, para você fazer a sua transferência, seu depósito, o QR Code, é só aproximar o celular. Lembrando que a cada R$30 que você doar, você vai concorrer a uma moto super bacana, né? Se você doar 60, a sua chance aumenta, 90 ainda mais. Essa moto que foi doada aí por uma colaboradora da Sabesp, né, da Unidade de Negócio Oeste, a quem nós agradecemos essa importante contribuição. O papo está delicioso, Ricardo, nós ficaríamos aqui com certeza mais tempo, mas estamos caminhando aí para o encerramento. Já passou aí, nós estamos já 11h06,
fosse 2 horas, nós tocaríamos tranquilamente aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco do programa, né, que você tem na TV, convidar aí os nossos colegas, todos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, Facebook, orgulho de ser Sabesp, para assistir os seus programas. Tem um programa bacana lá também de ecologia, ou de música, que eu vi com o Supla, e foi super bacana. Sim. Então fala um pouco para a gente da TV, do seu trabalho na TV, dos programas, Ricardo, para a gente começar aí a se despedir. Bom, eu falo que eu estou diretor, né? E eu só falo isso porque eu fiz 50 anos agora, dia 10 de abril, e aos 50 anos eu comecei a ter vontade de... Sempre eu recebi convites para escrever um livro, enfim, e agora eu acho que eu posso, aos 50 anos, eu já sou um senhor, apesar de continuar andando de skate, eu tenho 9 skates. Jovem senhor. Um jovem, sim. Eu sou jovem há bastante tempo já, há algumas décadas, né? E eu continuo correndo, isso é muito legal, né? Você ter essa consciência de que você é jovem há bastante tempo. Eu continuo correndo 10 quilômetros em 56 minutos. Eu continuo andando de skate, graças a essa consciência de que a gente pode, de que a gente deve, graças a essa proatividade. Então, eu continuo com aquela mesma vontade daquele moleque de décadas atrás, e hoje eu falo que eu não falo que eu sou o diretor, eu falo que eu estou como diretor, porque eu sou ator. Eu sou um ator e eu sou um empreendedor, mas eu estou trabalhando em uma TV, isso me deixa muito feliz, porque é uma grande realização para mim, eu ter esse reconhecimento, porque eu comecei um trabalho, além de ter 35 anos de carreira, eu tenho de produção executiva, de roteirização, de direção, de interpretação, de estudo do audiovisual, eu tenho 35 anos. Profissional, eu tenho 33 anos, porque o meu DRT ele veio em 1987. Então, eu ainda não me aposentei, mas daqui a uns anos eu me aposento como artista, e eu gosto muito de mostrar minha carteira de trabalho, e é por isso que eu posso falar hoje que eu estou como diretor artístico. Então eu coordeno alguns núcleos em uma nova televisão. Eu trabalho no grupo Ideal TV, que comprou aquele dentro da telecomunicação brasileira. Nós temos um prédio que é muito estratégico. São Paulo, ela é uma cidade alta, né? Nós estamos num platô de 700 metros e tem alguns pontos da cidade que são mais altos, como, por exemplo, aquela região ali da Sumaré, onde tinha a antiga TV Tupi, o prédio, a primeira televisão brasileira, né? Quando a televisão chegou no Brasil, e aquele prédio com um transmissor muito poderoso e com uma antena muito poderosa, ele foi comprado pelo grupo que eu trabalho hoje. Então, nós temos 3 concessões de televisão, e uma nacional. Eu estou operando na TV 8, que é para o estado de São Paulo, que é o canal 55.1, na TV aberta. Nós somos TV aberta. Então, a gente trabalha com uma cultura bastante popular. Eu digo que a cultura popular no Brasil ainda é a televisão. Então, nós temos o crescimento do cross-mídia, né, de todas as plataformas. Nós temos um grande crescimento, mas a TV aberta ela ainda é um veículo muito poderoso, principalmente se ele for trabalhado concomitantemente com todas essas mídias. Então, é o que a gente faz. E é um sonho para mim construir uma TV nova. Então, para mim, o meu grande desafio é implementar uma televisão humana e uma televisão criativa. E esse é o meu sonho. E eu estou realizando esse sonho. Daqui a pouco eu fico emocionado aqui, porque... mas eu não me orgulho disso, não. A coisa que eu mais me orgulho é da minha mãe nunca ter tido vergonha de mim. Essa é a coisa mais importante.
E eu estar como diretor é uma realização, mas isso não me orgulha, não. Eu tenho orgulho disso. Da minha mãe sempre gostar das minhas ações. Ela que me conhece muito. E eu tô com saudade da minha mãe. Eu fiquei emocionado agora. Bacana, Ricardo. Que legal. Você... E aí, nós trabalhamos a TV8 no canal 55. Tem que segurar agora aqui. Nós trabalhamos a TV8 no... É que eu tô há 6 meses sem ver minha mãe. Poxa vida. Ela tá lá em Porto Alegre, tá em casa, não sai de casa. Ela faz pilates. Minha mãe tem... Eu sou o filho mais novo, né? Minha mãe tem 78 anos. E ela não sai de casa. Vamos lá, é isso aí. E nós trabalhamos no canal 55.1 aqui, na TV aberta, e trabalhamos também no streaming, que é a TV8 Brasil /ao vivo. E o sonho é fazer uma TV humana e criativa. Então a gente está com muita luta nessa fase agora que o mundo parou, o entretenimento sofreu muito. Então, toda a estrutura que nós tínhamos aqui para implementar projetos de língua portuguesa, de educação ambiental, projetos de ações sociais, projetos para deficientes, a gente teve que limitar os projetos. E o que estava andando, que era um projeto de música, a gente conseguiu implementar, né, que é esse... Eu faço aos sábados um projeto muito legal que a gente chama Dia D, é Dia de Música. A gente faz um passeio por todos os gêneros da música e eu faço ao vivo, todo sábado, 2 horas de programa, das 4 às 6, das 16 horas às 18 horas, e a gente passa também muita cultura e a gente estimula esse conceito de desenvolvimento humano. Então, a ideia e o sonho nosso é mudar o mundo atrelando entretenimento, imagens bonitas, coisas interessantes, legais, trabalhar até... Hoje a gente estuda, e eu que estou como diretor nessa fase tão intensa do mundo, a gente tem que estudar neurociência, a gente tem que estudar a mudança da linguagem de comunicação. Então, o mundo está mudando e muda muito rápido, né? A internet causou uma mudança comportamental gigantesca e a gente tem que desenvolver agora nesta reconstrução do mundo, nessa pós-pandemia, que venha a vacina e que possamos falar em pós-pandemia, se Deus quiser vai vir a vacina, a gente tem que desenvolver mais ainda linguagens de comunicação adequadas para que tenhamos mais êxito nessa transformação do mundo, para que a gente tenha melhores índices de desenvolvimento humano, uma melhor conscientização de que a gente tem a responsabilidade de que ser um bom cidadão é com ações pequenas, estimular essa reconstrução do Brasil. É isso que eu desejo para todo mundo. Quero parabenizar a Sabesp pela iniciativa tão legal. Primeiro, por ter essa grande responsabilidade de uma das maiores cidades do planeta Terra, uma das cidades mais densas. São Paulo é uma cidade incrível e é uma cidade gigante e a realidade do mundo é uma realidade difícil. A gente ter que sustentar esta necessidade hídrica é uma coisa assim que é um trabalho de titãs, né? Então a Sabesp está de parabéns. A Sabesp é uma grande empresa e eu estou fazendo essa live por isso, por admiração. Eu sei o quanto é difícil esse trabalho numa cidade gigante como essa. E fica aqui a consciência de que a gente tem que economizar a água, que nós vivemos aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. A gente precisa cuidar da nossa água, a gente precisa preservar e fica aqui essa dica. Vamos sempre estimular a consciência de que ser um bom cidadão
é estimular ações construtivas. Esse é só o básico. E eu quero deixar um abração para todo mundo. E é isso. Vamos trabalhar. Ricardo, muito. É isso. Muito legal. Olha, estou pedindo aqui para você repetir o site da TV. Sim. Para acompanhar a TV. A programação da TV 8, você acompanha. Eu vou falar de novo o meu site pessoal, ricardomac.com. Simples. E a TV 8 é canal 55.1, TV aberta. E o streaming da TV 8 é TV8 Brasil /ao vivo. É só colocar TV8 Brasil /ao vivo que vai assistir a nossa programação. Não percam. No sábado eu estou ao vivo, todo sábado, das 16 horas às 18 horas, com o Dia D, sempre com um bate-papo muito legal e garanto que bastante construtivo sobre música. E a TV8 é uma nova televisão e a gente tem esse sonho de fazer a nova televisão do Brasil, TV criativa e humana. E é muito bacana mesmo, viu? Assistir lá, um cenário super bacana, o Dia D, com música. Tá aqui o Dom, ó. O Dom, muito legal, viu? O Dom tá aqui, ó. É o meu... Olha o Dom. Pois é. Tinha uma moto lá maravilhosa, hein? Tem uma moto. O Dom é um personagem meio... Ele é meio Mad Max, né? Ele tá de máscara aí, se protegendo aí nesse período de pandemia. Mas, Ricardo, meu amigo... O Dom faz parte do cenário. Me permita chamar de meu amigo, em nome da Sabesp, do grupo de voluntariado da Sabesp, né, que está organizando essas lives. Eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza de estar conosco, parabenizar você pelo teu trabalho e pela pessoa que você está se demonstrando para nós aqui, para quem não conhecia o seu trabalho. Parabéns pelo ser humano que você é. E espero manter contato aí para quem sabe nós fazermos também trabalhos juntos, ser um voluntário aí em um dos seus trabalhos também. Como é o nome da senhora, sua mãe, Ricardo? Gladys Mac. Dona Gladys. Tá lá em Porto Alegre. Leva o nosso beijo, leva o nosso abraço, manda para ela, que Deus abençoe e proteja. Em breve vocês estarão juntos, você vai poder abraçar muito e beijar muito a sua querida mãe. Obrigado por passar para nós essa coisa do humano, né, que transpassa aí o ator, o empresário, o diretor, mas essa coisa do humano, que é o que transforma... Oi? Isso é só o básico. É isso aí, meu amigo. Érica, você está por aí? Adriano, a Érica está conosco ainda, só para se despedir aqui do Ricardo. Já vamos aí agradecendo a todos que nos acompanharam nessa... Deixar um beijão para todo mundo. Nos acompanharam nessa live pelo Facebook. Eu tenho um deslocamento ainda para um... Opa! Facebook, orgulho de ser brasileiro, de ser Sabesp, desculpa, orgulho de ser Sabesp, todo o pessoal da nossa comunicação, Adriano aí da TV Pública e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado a todos, parabéns. Ricardo, sucesso, felicidades. Que aconteça sempre o melhor, obrigado. Pelo trabalho da Sabesp, a todos da Sabesp, um forte abraço, meus parabéns. E vamos colaborar, vamos ajudar. Tá difícil a situação para todos. Quem puder, tem que olhar para o lado e ajudar o próximo. Esse é nosso dever. Esse é só o básico. E é isso. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Valeu. Forte abraço. Até mais. Abraço. Até mais. Tchau. 2020 está sendo diferente. Trocamos abraços por conversas virtuais, jantares por novas experiências e escritórios por nossas casas. Passamos a dar mais valor ao coletivo, mas para muita gente, ajudar o próximo já era rotina. Quem se dedica ao trabalho voluntariado sabe que sempre há algo a mais a ser feito. Ser voluntário é assumir e honrar um compromisso de empatia com o próximo. Dividir alegrias, compartilhar experiências e escrever novas histórias.
Além de levar serviços essenciais de saneamento para a população, a Sabesp também conta com um time de voluntários que promove ações transformadoras nas comunidades. Desde 2009, o programa reúne pessoas de todas as áreas da empresa, funcionários, parceiros e outras entidades. E mesmo durante a pandemia, nosso time está nas ruas. Nossos heróis seguem trabalhando para que alimentos e itens de higiene cheguem às mãos de quem mais precisa. A Sabesp vem nos ajudando todo esse tempo, está do nosso lado todo esse tempo, nos ajudando a manter a higienização desse lar. Vestir a camisa dessa empresa de maneira espontânea e voluntária e ainda ajudar as pessoas é um sentimento indescritível. E é isso que eu sinto na presença de cada voluntário que organiza uma ação. É muito gratificante, de verdade, emocionante, como o nosso trabalho faz a diferença na vida daquelas famílias que são atendidas. Sabesp, na rua por você. Santana, coordenadora do Programa de Voluntariado Corporativo da Sabesp, e eu quero deixar um recadinho e fazer um convite muito especial para todos vocês. Semana que vem é a nossa última semana da campanha Inverno Solidário e a gente também organizou uma última jornada de lives. Trouxemos alguns artistas que aceitaram os nossos convites e a gente vai ter os nossos voluntários conversando com eles. Então, no dia 24, às 16 horas, a gente vai ter a Cláudia, a doutora Gaivotisa do Canto Cidadão. Ela vai conversar com as gêmeas da novela do SBT, As Aventuras de Poliana, às 16 horas da tarde. Na quarta-feira de manhã, a gente tem o Ricardo Mack, aquele artista do Explode Coração, vai conversar com a Ataíde sobre sustentabilidade. Na sexta-feira, a gente tem ninguém mais que a Bruna Lombardi, que vai falar da ciência que ela estudou a vida inteira, que é da Rede Felicidade, e eu mesma vou conversar com ela, e a gente vai linkar a solidariedade, voluntariado, com a rede, com a verdadeira felicidade. A gente termina a nossa campanha às 15 horas com o encerramento, com a presença do Braga, do nosso presidente, do secretário, primeira-dama, os nossos diretores. Às 20 horas a gente tem um show com a Simone Barbour para comemorar, para celebrar, para curtir. E no sábado, Cezinha do Acordeon, que toca com a Elba, com o Alceu Valença. Ele vai tocar um forrozinho e vai conversar com o Zé Lelê e a Zé Falalá. É isso aí, pessoal. Estão todos convidados. A gente aguarda vocês para essa semana de celebração e ainda de colaboração. Obrigada.